É bem interessante o fato de que, quando estamos lidando com sentimentos desagradáveis ou emoções desagradáveis que causam dor, nós queremos nos livrar. Quando os sentimentos ou emoções são agradáveis, nós queremos mais daqueles sentimentos, daquelas emoções. O que é que nos impele? O que é que nos impulsiona? O que é que nos direciona sempre a aceitar o prazer e a rejeitar a dor? Não é o fundo de conhecimento que temos, que trazemos, não é a importância e o valor e o significado e a significação que estamos dando ao prazer e à dor? Qual é a verdade sobre nós mesmos? Como pessoas, como alguém, nós somos a presença do conhecimento. Qual é a verdade sobre o conhecimento? A verdade sobre o conhecimento em nós é o reconhecimento, é a memória. A memória, o reconhecimento, o conhecimento é a presença do passado. Esta é a pessoa. Repare, já começamos aqui com você a investigar esta questão. A questão, por exemplo, da raiva. Por exemplo, você quer se livrar dela. Você não quer se livrar do prazer, mas pergunta como se livrar da raiva. E por que você pergunta como se livrar da raiva e não como se livrar do prazer? Nós temos crenças. Essas crenças são exatamente os conhecimentos que trazemos das implicações, das complicações, da dificuldade que é viver com raiva, tendo raiva, sentindo raiva. Nós temos a crença de que não é algo educado, não é algo espiritual, não é algo agradável, não é algo certo sentir raiva. Assim nós vivemos internamente em um conflito, em razão da presença do conhecimento. A presença do conhecimento nos dá também a ideia de alguém no controle dos pensamentos, no controle dos sentimentos, no controle das emoções. Assim, há um princípio em nós de separação. Este eu e a raiva. Você pergunta como se livrar da raiva. A ideia é que existe este eu e a raiva, este eu e o medo, este eu e o prazer. Esta dualidade é a vida da pessoa. Então, o que é que nós adquirimos ao longo de toda a vida? A ideia de alguém presente lidando com experiências. Este alguém é o experimentador tendo experiências. Este alguém é o pensador tendo pensamentos. É alguém
tendo sentimentos, tendo emoções. O que é bom, positivo e agradável, queremos sustentar. O que é negativo, ruim e desagradável, queremos nos livrar. Repare, acabamos de colocar aqui para você o que é a pessoa, o que é o eu. A presença deste eu, a presença desta pessoa, é o resultado do conhecimento. Este conhecimento é a forma, é o que dá forma a esta ego-identidade. A compreensão da vida é a liberação dos conflitos, das contradições. A compreensão da vida é a compreensão da presença de algo além da pessoa. Nós não temos a compreensão da vida, porque estamos vivendo no padrão do conhecimento, que é o padrão do conhecido. Desta forma de lidar com a vida a partir da pessoa, que é este conhecimento. Todo conhecimento que você tem é a presença do pensamento, é a presença do passado, é a vida do eu, é a vida da pessoa. Não há uma real compreensão da vida, porque estamos vivendo no conhecimento. Nós não precisamos do conhecimento. Nós só precisamos da compreensão. Mas tudo que nós temos sobre a vida é a partir do conhecimento que fazemos dela. Mas o conhecimento que fazemos dela é o passado, em nós registrado, de experiências que estamos vivendo. Então, desde pequenos, estamos tendo experiências. As experiências nos dão conhecimento, nos dão pensamentos, lembranças, memórias. Assim, a vida da pessoa é apenas isso. Ela vive neste princípio de dualidade. Ela é a imagem que o pensamento também estabeleceu nela, como sendo ela mesma. Esse é o sentimento de ser alguém que nós trazemos. A realidade do florescer da verdade divina é a compreensão da vida. Na compreensão da vida, não há mais este modelo do conhecido, do conhecimento, das experiências, dos pensamentos, do passado. A vida da pessoa não é a ciência da realidade do momento presente. Neste sentido de pessoa, o que temos presente é ignorância. Não conseguimos lidar com a vida como ela é. Estamos lidando com a vida a partir do que o pensamento, o conhecimento projeta. É por isso que temos problemas, como a raiva. De quem é que você tem raiva? Do que é que você tem raiva? Como a raiva acontece para você? Não é uma frustração? Não é uma decepção? Não é uma contrariedade?
Não são essas as razões da raiva em você? É sempre o sentido do eu, do ego, na relação com a vida, na não compreensão da vida, o que alimenta e sustenta a presença da raiva e também do medo. Os conflitos são inúmeros, os problemas inumeráveis dentro deste modelo psicológico do existir desta pessoa, deste alguém. A presença do tédio, do estresse, nervosismo, frustração, decepção, medo, as inúmeras formas de temores, os desejos, a não compreensão dele ou dela, a não compreensão da vida, a não compreensão sobre este mim que eu sou. Eu não compreendo ele, eu não compreendo ela, eu não compreendo a vida, eu não me compreendo. Os diversos sentimentos e emoções que produzem para este mim, para este eu, sofrimento, são inúmeros. Os pensamentos são inquietos, tagarelas, repetitivos, negativos. O sentimento é de rejeição, é de decepção. Aqui eu quero me livrar da raiva, mas não é só da raiva, é também da dor, da inveja, do ciúme. Repare, é a vida do eu, é a vida do ego. E esta vida é a vida do conhecimento. É o que tem dado formação a esta entidade presente, que é a pessoa. Nós precisamos ter um contato com a vida em real compreensão, o que requer a presença do autoconhecimento, o que requer aprender sobre o autoconhecimento, aprender sobre a vida, para termos um real contato com a realidade divina. Na pergunta como encontrar Deus, é uma playlist aqui no canal. A revelação da ciência do seu ser é a revelação daquilo que está além do eu, além do ego, além da pessoa, deste mim. Este mim, o eu, o ego, vive do conhecido, vive do conhecimento, vive no passado e vive do passado. A realidade que é você, em sua natureza real, em sua essencial natureza, é algo que se revela quando temos a presença deste aprender sobre o autoconhecimento. Hoje nós somos o resultado de tudo que nós aprendemos. Isso nos deu este fundo psicológico. Esta pessoa que o pensamento diz que nós somos. Quando você passa por experiências, essas experiências terminam sendo registradas. Se você me elogia, essa é uma experiência, eu registro essa experiência. Se você me critica, eu resisto a essa experiência. O pensamento que eu tenho agora é de alguém que não gosta de mim, que me critica. O pensamento que eu tenho é agora de alguém que gosta de mim, porque ele me elogia. Isso dá formação a uma imagem.
A imagem que agora eu tenho sobre quem você é. Então você é meu amigo ou é o meu inimigo? Mas aonde esta imagem que eu tenho de você se assenta? Ela se assenta aqui também em uma imagem? A imagem que o pensamento aprecia sobre quem eu sou? É assim que estamos vivendo a vida, no conhecido, no conhecimento, nas experiências e, portanto, no passado. Quando você pergunta o que é o ego é a presença da pessoa, que é o conhecido, que é o conhecimento. O conhecimento, o conhecido é o passado. E o passado não é outra coisa a não ser pensamento. Um conjunto de pensamentos da base à ideia sobre quem eu sou, sobre quem você é e sobre o que a vida representa. Repare, é uma completa alienação da realidade, da vida aqui neste momento, como ela de fato é aqui neste momento, porque estamos vivendo numa base de ideia. Nós temos a vida como fatos que surgem diante deste olhar. Mas como este olhar é um olhar a partir das ideias, a forma como olhamos é a partir de um observador. O observador em você é a presença do eu. É a presença de um movimento de ideias, de representações mentais, de avaliações, comparações, aceitações ou rejeições. E assim por diante. É o modelo do conceito, é o modelo da crença, é a presença do preconceito, é a presença da opinião, é a presença da imaginação. Esse é o contato com a vida. Isso explica toda a confusão que é a vida do eu, que é a vida do ego, que é a presença da pessoa. A compreensão da verdade sobre você é o descarte desta pessoa. É o descarte deste conjunto de pensamentos que dão formação a essa ideia para um contato real com a vida, onde há só o olhar, mas não temos mais o observador. O observador em você é o passado. São as experiências registradas, são as lembranças e memórias. Quando você está conversando com alguém, é a partir do observador. Quando você está lidando com a outra pessoa, é a partir do observador. Este observador é aquele em você que é o pensador, que é o experimentador, que é o passado. A forma como você sente sobre si mesmo é a forma como este observador observa a si próprio, acredita em si próprio. O que é o florescer desse natural estado divino de ser? É a ausência da pessoa, é a ausência deste eu. O que é este ego? É a presença deste observador, é a presença deste experimentador. Portanto, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É descobrir a vida aqui acontecendo.
neste momento, tomando ciência de como o observador funciona, de como essas ideias estão acontecendo aqui, criando uma sobreposição à realidade do momento. Aprender a olhar, a observar, a ficar ciente das reações que são as reações deste conhecimento, destas experiências, destas lembranças, surgindo aqui e agora. É descartar a ilusão da pessoa, a ilusão do eu. Então, quando tocamos aqui com você na beleza do encontro com Deus, como encontrar Deus? O real encontro não é algo no futuro, é a realidade se revelando aqui, neste momento. Quando há este olhar sem o observador, este perceber sem o percebedor. Ficar ciente destas reações. Quando você conversa com alguém, tomar ciência das palavras, dos gestos, do que há por detrás deste olhar, ficar ciente do observador, ciente do experimentador, ciente deste que fala, apenas tomar ciência disso, sem qualquer desejo de alterar, mudar, fazer alguma coisa contra isso, ou em prol desta reação. É uma reação porque é algo que está vindo do passado. Sem interferir, neste momento se revela algo além da pessoa. Este algo é a realidade da vida. Não há uma separação entre a realidade da vida e a verdade divina, que é a verdade de Deus. Quando você vem e pergunta o que é meditação, a meditação, o que ela é? Meditação é a ciência da vida, aqui, neste instante, sem o observador, sem o experimentador, sem a presença do passado. Quando alguém quer se voltar para a prática da meditação, ela não compreende que a meditação não é algo para alguém praticar, para o experimentador experimentar, para o observador fazer, olhar como algo separado dele. A presença da meditação é a ausência do meditador, do experimentador, do pensador, do observador. Então nós temos, no instante do aprender sobre nós mesmos, um olhar para o momento presente, um olhar que não acumula, que não guarda conhecimento, que não cultiva memória. Quando há esta atenção, este olhar, este perceber, o passado perde a importância. E a continuidade da memória não é mais valorizada. Então nós temos o fim para a continuidade do passado. Nesta projeção de futuro, nesta ideação, neste modelo de ideia, porque estamos lidando com os fatos, estamos lidando com a vida, como ela acontece. Então a mente silencia, o cérebro se aquieta. Temos a realidade de algo novo presente. Neste novo espaço,
Está presente aquilo que é indescritível, aquilo que está além do passado, aquilo que está além da memória, além do conhecido, além das experiências. É um ponto importante aqui também ressaltarmos isso. As pessoas acreditam em uma experiência com Deus. Toda experiência é uma experiência que se reconhece com base em uma memória, em uma lembrança. Aquilo que é uma experiência é algo que se reconhece dentro ainda do pensamento. A realidade divina não é uma experiência se revelando para alguém. A realidade divina é a verdade assumindo aquele velho espaço ocupado pelo passado, pela memória, pelo conhecido. A realidade divina é a presença daquilo que é indescritível, daquilo que é o desconhecido. Não fica alguém para o contato com o momento presente sem o passado. Não fica alguém para sustentar a continuidade para o futuro, quando a realidade divina se revela. Portanto, não se trata de uma experiência, não se trata de um conhecimento, não se trata de algo para manter a sua continuidade. Então, o que é a liberação ou o fim da psicológica condição de ego-identidade? É a presença do divino, é a presença deste ser. E se isso está presente, não há mais medo, não há mais raiva, não há mais ciúmes, inveja, não há mais o alcançar ou obter a paz, obter a felicidade, alcançar a verdade, alcançar Deus, encontrar o amor, encontrar a verdade. Tudo isso desaparece quando a realidade aqui e agora se mostra presente, assumindo o espaço que é dela. Assim, quando temos o completo esvaziamento do passado, de todo o conteúdo de conhecimento, de experiências, de memórias, o conhecimento ele se faz necessário apenas no nível prático da vida, não a nível psicológico. Você precisa do conhecimento para dirigir um carro, para pilotar um avião, para falar um idioma. Neste nível, o conhecimento, a experiência, a memória, o pensamento é funcional. No entanto, psicologicamente, para a sustentação de uma ilusória identidade, que é o eu, estamos diante de uma imaginação, de uma abstração, de uma ideia. Aqui, a ciência da verdade é a liberação nesta vida. Então, nós temos o despertar da inteligência, o despertar espiritual, a iluminação espiritual, qualquer nome que você queira para aquilo que está além do conhecido, para aquilo que está além da mente, além do padrão de tempo, como o pensamento identifica. Para nós, o tempo é aquilo que o pensamento imagina. O pensamento cria o tempo.
para se libertar do medo, para se libertar da raiva. Aqui temos a ilusão de que há uma separação entre a raiva e alguém com raiva, o medo e alguém com medo. Aqui temos a ilusão de que há uma separação entre Deus e o eu, e que em algum momento no tempo resolveremos estas questões. A verdade é que, com o fim do pensamento, com o fim do conhecimento, temos o fim do tempo. Temos o fim do eu. E a revelação daquilo que está presente aqui e agora, além do conhecido. Portanto, a verdadeira aproximação deste momento é a aproximação do aprender sobre o autoconhecimento. É o que revela a ciência deste conhecer a verdade, deste perceber a verdade, deste encontrar Deus. A felicidade é a sua real natureza. O amor é a verdade do seu ser. E a sabedoria é a presença desta inteligência divina. Quando o modelo do conhecido não está, quando o modelo do conhecimento não está mais presente, quando estamos diante daquilo que é indescritível, quando aquilo que é real assumiu todo o espaço e não há mais este mim, este eu, é o que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Nós temos 2 dias juntos, sábado e domingo. São encontros online nos finais de semana. Quero deixar aqui com você este convite. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A individualidade é um conceito, é uma ideia. Então nós temos essa crença, a crença da individualidade. E o autoconhecimento é a constatação de que a verdade do seu ser é a verdade da vida.